Olá, falaremos hoje então sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Há alguns anos atrás, essa regulamentação mudou e hoje o ensino fundamental ele tem duração de 9 anos. Trataremos nessa parte inicial do direito à educação como fundamento maior dentro dessas diretrizes do ensino fundamental de 9 anos. Certo? Caracterizando então a palavra diretriz, né? Ela vai direcionar esse novo fundamento da questão do ensino com 9 anos. Para iniciar a nossa reflexão, eu convido vocês a observar a imagem que apresenta uma imagem do ranking da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, né? Ela mantém um ranking da educação em 36 países, no qual o Brasil atualmente ele está em penúltimo na posição, somente na frente do México, né? Como critério avaliativo pela organização estão os desempenhos dos alunos pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e a média dos alunos que eles passam pela escola, né, e a porcentagem da população que está cursando o ensino superior. Certo? Essa avaliação, ela tem como destaque países como a Finlândia, o Japão, a Suécia, né, e que vem apresentando um nível melhor nesse desempenho. Agora, a gente refletiu um pouquinho, por que será que o Brasil, ele aparece como penúltimo dentro desse ranking? O que faz com que o Brasil ainda tenha um nível de escolarização, um nível de educação, que num ranking mundial, né, de 36 países, ele esteja lá em 35º, né? O que está acontecendo com a educação no nosso país? Então, pensando em melhorar um pouquinho isso, é que vieram mudanças dentro da LDB, mudanças de lei, mudanças na Constituição, e se estabeleceu então que o ensino fundamental, a partir de então, ele não seria mais de 8 anos como antigamente, ele seria de 9 anos. O primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. No 9º ano, o aluno estaria preparado para que ele fosse aí para o ensino médio. Mas quais são os objetivos dessa implementação? O que o ensino fundamental de 9 anos traz de novo para as escolas e como um desafio principalmente para que esse ranking melhore, para que a aprendizagem dos alunos melhore? Se a gente for analisar ali a imagem, né, do ranking, algumas daquelas escolas que aparecem logo no início, a proposta de lei, inclusive nesses países, é que a criança ela esteja na escola em período integral. Então, muitas dessas escolas, as crianças entram na escola no período da manhã e saem somente no período da tarde. No Brasil, isso acontece de uma forma diferente. A maioria das escolas públicas e a grande maioria das escolas particulares também, as crianças frequentam o ambiente escolar somente meio período, ou o período da manhã ou o período da tarde. Então, se queria, com a intenção, ou qual foi a intenção principal dessa lei, que as crianças permanecessem um tempo maior no ensino fundamental, onde elas teriam uma base mais rígida, uma base mais fundamentada, para aí poder se direcionar para o ensino médio. Pensando em como conseguir articular tudo isso, é que veio então a proposta do ensino fundamental de 9 anos. Com o ensino fundamental de 9 anos, algumas modificações começam a acontecer. E a principal delas é a antecipação da alfabetização. A criança hoje, ela entra no ensino fundamental com 6 anos e é nesses 6 anos que todo o processo de alfabetização começa a acontecer. O que antigamente no ensino fundamental de 8 acontecia somente quando a criança tinha 7 anos. Hoje, nossas crianças são outras, a demanda específica e até a predisposição que elas têm para a aprendizagem é outra e isso pode ocorrer, então, a partir dos 6. Ultimamente, o governo tem feito até algumas propagandas onde o ensino, onde o objetivo de que elas estejam alfabetizadas é até no máximo no 3º ano, para então, a partir daí, ela consiga desenvolver todos os conteúdos específicos do ensino fundamental. E a grande mudança diante disso, qual é? Que até então aconteciam muitos casos pelo país todo, isso é uma questão nacional, de que as crianças chegavam no 4º, 5º ano ainda com defasagens de alfabetização. Nós sabemos que o ensino fundamental 1, que é o que atende a criança do 1º ao 5º ano, é a base primordial da leitura, da escrita, do raciocínio lógico na questão da matemática. E se essas questões elas não estão bem resolvidas ali logo desse início, o que vai acontecer com a criança no ensino fundamental 2 e no médio? Ela indo com pequenas lacunas de aprendizagem para frente.
Aí, consequentemente, quando ela faz uma prova mais específica, de conteúdos específicos, ela não consegue se sair tão bem. E num ranking desse, a questão da educação aparece lá embaixo no nosso país. Além das questões disciplinares, né, das disciplinas, do ensino, da alfabetização e tudo mais, um dos maiores desafios que essa questão do ensino de 9 anos traz também é a própria adaptação do corpo docente, né, que os professores estejam preparados a receber essa demanda de crianças de 1 ano a menos agora, né, no ensino fundamental, que ela consiga abraçar as questões da leitura, da escrita, da alfabetização e que ela consiga também diversificar o que uma criança nessa idade precisa. A criança de 6 anos, ela ainda precisa ter um contato grande com o brincar, ele precisa ter um contato grande com o desenvolvimento social, com a questão do desenvolvimento da coordenação motora fina, da coordenação motora ampla. Todo um desenvolvimento de trabalho agora, com o ensino fundamental de 9 anos, ele começa já na base do próprio currículo escolar. Né? Quando isso veio para as escolas, quando essa nova regulamentação começou a ser implementada, qual era a principal preocupação das escolas? Elas deveriam inicialmente adaptar o currículo a essa nova demanda. Tá, você mudar de 8 anos para 9, trocar o nome da plaquinha lá na porta da sala, antes de educação infantil, agora para 1º ano. Tá, mas e o que vem por trás disso? Né? Quais são os cuidados e o desafio que as escolas estão enfrentando até hoje ainda para conseguir adequar tudo isso? Ela precisa inicialmente fazer uma adaptação curricular, né? Destacar questões importantes que consigam contemplar o que a criança precisa com 6 anos e tratar da questão da alfabetização também. A partir daí, pensando nas outras séries, a continuidade para que ela chegue no 3º ano alfabetizada, que ela já consiga ter resolvido todas essas questões de leitura e escrita e tudo mais, e a partir daí ela desenvolva o conhecimento específico de cada disciplina. A criança até o 5º ano, geralmente, na maioria das escolas, ela tem um professor por turma ainda, né? Um professor regente, que vai trabalhar cada disciplina dentro das áreas do conhecimento. A partir do 6º ano, que também corresponde ao ensino fundamental de 9 anos, 6º, 7º, 8º e 9º, esses próximos 4 anos, geralmente também, na maioria das escolas, tanto estaduais, municipais e particulares, a criança vai ter um professor para cada disciplina. E aí, não é só aprender a disciplina e fazer o que o professor propôs. Ela precisa ter autonomia, ela precisa ter organização, ela precisa estar pronta para lidar com essa diversidade de informações e diversidade de formas de aprender também. Afinal de contas, cada professor tem uma metodologia diferenciada. Então, o ensino fundamental de 9 anos, ele abraça uma faixa etária, na verdade, de uma criança de 6 e que vai iniciar uma adolescência ali no final, né, com 11, 12 anos. Então, esse período, que hoje dura 9 anos, ele é um desafio grande para as escolas, principalmente no sentido de aumentar o nível de ensino no nosso país, de fazer com que você não ensine somente a ler e escrever, mas que você consiga formar um cidadão letrado, que ele consiga entender o que ele está lendo, que ele consiga interpretar uma informação, que ele consiga produzir conhecimento, principalmente, para que ele possa atuar de forma efetiva em sociedade. Se nós pensarmos especificamente na grande proposta do ensino fundamental de 9 anos, nós vemos que ele traz realmente uma grande esperança de melhora, iniciando a alfabetização mais cedo, determinando realmente, colocando dentro de uma diretriz até que ponto, até que nível a criança já tem que estar sabendo ler e escrever, para aí então ela poder se desenvolver. Eu digo que o grande desafio desse momento agora é que essa adaptação das escolas ocorram, que os professores também eles se adaptem a esse novo sistema de ensino e que eles consigam principalmente efetivar essa ação de forma que as escolas apresentem um bom rendimento e principalmente um rendimento mais elevado do que tem acontecido até agora. Trataremos agora então sobre o currículo de base nacional comum e a parte diversificada. Do que se trata um currículo de base nacional comum e outro de base diversificada? Vocês sabem que toda escola precisa ter um currículo sistematizado, um currículo padronizado, que vem a partir de conteúdos pré-determinados. Dentro desses conteúdos, dentro das escolas, existe uma base comum que vem da LDB, que vem da Constituição e que são conteúdos específicos que precisam ser tratados. Esses são de base comum.
E a base diversificada, ela entra agora com uma diferença bem interessante, que é a base que dá abertura para as escolas particulares, escolas públicas, a tratarem das especificidades de suas regiões. Então, quais as características de algumas regiões que precisam ser ensinadas nas escolas, que são pertinentes somente àquela área? Ok? Para entender um pouquinho dessa divisão e dessa diferença entre o currículo comum e o currículo diversificado, eu convido vocês a assistir um vídeo que vai tratar justamente da especificidade de cada um. Base é aquilo que sustenta, que apoia. Tudo precisa de uma base para ficar de pé. Mas se a base é fraca, o resultado não chega. Fica no meio do caminho. O conhecimento é o combustível que nos faz seguir em frente, subir mais degraus para novas conquistas. Mas para isso, é preciso ter base. Uma base que seja capaz de oferecer as mesmas oportunidades para todos. Não podemos continuar oferecendo degraus diferentes para cada brasileiro. Os degraus do conhecimento são infinitos, mas os primeiros passos são aqueles que darão fôlego para fazer a diferença. Por isso, uma Base Nacional Comum da Educação é tão importante para o Brasil. Mas afinal, o que é isso? A Base Nacional Comum da Educação é uma proposta que vai orientar o trabalho das escolas de todo o Brasil, dando um norte para o trabalho feito em sala de aula. A base deixa claro o conjunto essencial de habilidades e conhecimentos que todo aluno deve desenvolver em cada etapa da educação básica. Os objetivos desta base devem estar presentes nos currículos de todas as escolas do Brasil. Mas isso não quer dizer que os currículos serão todos iguais. A base é indispensável, mas é apenas parte dos currículos desenvolvidos por estados, municípios e escolas. Para que seja facilmente compreendida, aplicada e mensurada por quem está na sala de aula, essa base precisa ser clara e objetiva. E precisa ser construída a muitas mãos, com ampla participação social, sempre aproveitando as evidências e lições de experiências bem-sucedidas dentro e fora do Brasil. Com a base, vamos alcançar um alinhamento muito maior na educação brasileira. E o país vai ter a chance de definir o que é essencial que todas as crianças e jovens aprendam para que consigam realizar seus diferentes projetos de vida. Acesse www.basenacionalcomum.org.br e saiba mais sobre essa iniciativa. Acompanhe e ajude a construir um futuro melhor para o Brasil. Como o vídeo nos mostra, a Base Nacional Comum é aquela onde todas as escolas do nosso país, elas já têm regulamentado qual é a base de trabalho para cada série do ensino fundamental de 9 anos aqui, que é o específico que nós estamos tratando, certo? Ela vai direcionar o que ensinar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, até o 9º ano. Esse o que ensinar já é uma base comum. É necessário ensinar, por um exemplo, os estados físicos da água no 2º ano. Isso é necessário que eles aprendam no 1º ano. É necessário alfabetizar até o 3º ano. É necessário alfabetizar até o 3º ano. São bases comuns que garantem, como o próprio vídeo falou, uma universalização dos direitos. As crianças, independente delas estarem numa escola estadual, municipal, numa escola particular, ela vai ter todos os direitos garantidos de que ela aprenda aquilo em qualquer parte do país e naquela idade específica para que ela está direcionada. Trata de conteúdos específicos, conteúdos do âmbito nacional, conteúdos gerais e que fazem com que o aprendizado ocorra de uma forma bem ampla e de uma forma unificada. No vídeo tratou ali, inclusive indica no final, um site que vocês podem entrar para conferir um pouquinho mais aprofundado o que cada uma desses níveis, o que cada uma dessas séries trata de tão específico em cada uma. Então, por favor, se vocês puderem, entrem, visualizem, aprofundem. É interessante você conhecer o que de comum tem em cada série, em cada parte do nosso país. Só que além de trabalhar uma base nacional comum, nós temos também uma base nacional diversificada. Então, o que acontece com essa base nacional diversificada? Vamos imaginar no nosso país a diversidade cultural que nós temos aqui, Imaginando a região sul,
né, os gaúchos e tudo mais, Santa Catarina, Paraná, e você imaginando o quão é diferente no Nordeste, por exemplo. E diferente, eu digo, no sentido que da própria linguagem, da cultura das danças, da música, da arte, o mapa regional, as questões de limites, de divisas, em todas as questões que abraçam uma região específica, um estado específico ou até mesmo uma cidade específica. E essa é a parte diversificada do currículo. Então, se você mora, por exemplo, no Paraná, você tem uma história específica para contar do Paraná. Se você mora em Santa Catarina, você tem uma história específica para contar do lugar. Se você mora na Bahia, você tem uma situação geográfica do estado da Bahia que é interessante quem habita nessa região conhecer. Certo? Quando você entra em algum trabalho específico de língua portuguesa, de literatura, em São Paulo, você tem toda uma questão cultural que é específica da cidade e que você vai tratar vinculado a isso também. Então, conteúdos específicos como história, geografia, geralmente, elas têm sim essa base comum, por exemplo, história do Brasil, história do descobrimento do Brasil, história da questão geográfica do Brasil, mas você vai inserir junto ali também a parte histórica, a parte geográfica, a parte cultural da sua região. Então, você que trabalha com qualquer nível de ensino, e para nós que estamos falando hoje especificamente no ensino fundamental de 9 anos, a organização curricular da sua escola, do seu ambiente educacional, ela deve cuidar desses dois âmbitos. Ela precisa ter essa base comum, vinda de uma lei geral, da lei de diretrizes e bases, que trata de conteúdos de âmbito nacional e que é um direito da criança e do adolescente ter esses conhecimentos mínimos de cada série do âmbito nacional. Mas é necessário fazer esse vínculo também com as questões das necessidades específicas da região. A geografia regional, a história regional, a cultura, os conhecimentos populares, a música. Né? Muitas vezes algumas cidades têm festivais que fazem parte de uma cultura, tem o porquê, e que a criança participa, e que é feito um trabalho relacionado na escola com aquela região, certo? Então é abraçar realmente o que é amplo e abraçar o que é específico. E essa necessidade, ela é obrigatória também. Assim como as escolas, elas têm a obrigatoriedade do currículo comum, ela tem a obrigatoriedade do currículo diversificado. Esse casamento entre os dois é uma prática do trabalho escolar que não pode ser desconsiderada. As escolas precisam se adaptar com essas duas questões, ensinar o amplo e ensinar o específico. Certo? A partir daí, inclusive, quando a criança conhece o amplo e conheceu o específico, ela já pode até entender que isso ocorre somente na sua região e que em outras regiões isso acontece de uma forma diferente. Ela já vai estar preparada para, de repente, numa mudança de estado, numa mudança de cidade, ela entender que ali ocorre dessa forma, mas que num âmbito maior ocorre de uma forma unificada para todos. Ok? Esse cuidado na organização do currículo e na contemplação dessas duas bases torna o trabalho rico, torna o trabalho dentro do que é exigido por lei e faz com que o ensino ele transcorra de uma forma tranquila, de uma forma significativa e principalmente que os nossos alunos consigam ter uma educação de qualidade. Falaremos agora então sobre a entrada da criança de 6 anos no ensino fundamental, nesse de 9 anos agora, dentro dessa perspectiva de 9 anos. Ok? Para iniciar um pouquinho do nosso assunto, eu convido vocês a observarem as imagens que vão aparecer aí para vocês agora. Ok? Só para a gente iniciar uma pequena reflexão. São imagens que mostram crianças menores, crianças um pouco maiores, atuando dentro do ambiente escolar. Colando, trabalhando em grupo, escrevendo, pintando. Então, olha para cada uma dessas imagens e imagina como isso acontece na prática dentro de uma sala de aula. E em que momento da idade, em que série, cada uma dessas coisas devem acontecer. Quando você olha para essas imagens, você consegue fazer um vínculo muito forte entre a questão da educação, do currículo e da criança. Quando eu falo em ensino fundamental de 9 anos, eu estou falando de uma faixa etária onde justamente todo o desenvolvimento da criança ocorre de forma muito forte, certo? A educação infantil, que é o que antecede o ensino fundamental, ela tem uma função de base sustentadora.
É ali onde se inicia toda a questão da socialização, da adaptação da criança na escola, do gosto pela questão da escola, do desenvolvimento psicomotor, do desenvolvimento das funções amplas da criança, sociais e tudo mais. Quando ela passou dessa fase, que eu digo de fundação sempre, né, como a fundação de um prédio, a educação infantil, onde ela já está pronta, ela vai para o ensino fundamental. E aí o que a gente vai tratar hoje, né, esse ensino fundamental de 9 anos. A criança chega no ensino fundamental hoje com 6 anos. O que é uma criança de 6 anos? Como que o ensino fundamental, de que forma o ensino fundamental deve estar pronto para receber essa criança? Quando nós pensamos numa criança de 6 anos, nós estamos pensando em uma criança que acabou de sair de uma fase, até os 5, totalmente egocêntrica ainda, né? Ela está aprendendo lá nos 5 anos a dividir o brinquedo, ela está aprendendo dentro da sociedade que ela precisa conviver com regras, com novos desafios, certo? Ela aprende ali, inclusive, também o porquê das coisas, né? A gente sempre comenta que a criança, quando entra dos 5 para os 6 anos, é a fase dos porquês. Ela quer saber o porquê das coisas, ela quer entender a morte, ela quer entender o porquê as coisas acontecem daquela forma. Até alguns anos atrás, quando o ensino fundamental era de 8 anos ainda, essa criança de 6 pertencia ao ensino infantil, à educação infantil. E todas essas questões também têm uma forma de ser trabalhada. Você precisa ensinar a criança a obedecer regras, né, mais específicas dentro do ambiente escolar. Você precisa ensinar a criança a que ela consiga ter um convívio social onde ela tenha que dividir, onde ela tenha que esperar a sua vez e tudo mais. Então, até pouco tempo atrás, a criança de 6 estava na educação infantil. Mas e agora que ela está no ensino fundamental de 9 anos? Que tipo de preocupação eu devo ter para adaptá-la a essa nova fase, para adaptá-la a essa nova proposta? Não posso esquecer, e essa é uma preocupação que professores e escolas devem ter, de que essa criança, mesmo sendo chamada hoje de ensino fundamental, ela continua com 6 anos. Ela continua passando por uma fase de transição, onde ela sai de uma primeira infância, onde ela está se situando ainda em questões de mundo, em questões sociais, e que daí ela vai passar por uma fase mais específica do seu desenvolvimento, ok? Por isso, é importante ressaltar que o primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos, onde a criança se encontra ainda com 6 aninhos, ele precisa dar conta de duas faces, de duas vertentes do currículo. Ela precisa dar conta, sim, de uma alfabetização, precisa dar conta de ensinar para a criança coisas mais pertinentes para a idade. De repente, essa formulação trouxe questões que as crianças são capazes de cumprir. A criança com 6 anos, ela tem a capacidade de aprender a ler e escrever tranquilamente. A gente consegue adiantar um pouquinho esse processo. Só que ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar a questão da leitura e da escrita, da base matemática, desse conhecimento básico, eu não posso esquecer que essa criança tem 6 anos. E que eu preciso ter dentro da minha metodologia como professora um direcionamento voltado para esse ensinar a esperar, para esse ensinar a dividir, para esse ensinar que agora você trabalha, agora você brinca, né? É uma preocupação que muitas vezes, para alguns professores que sempre trabalharam com o ensino fundamental, com crianças a partir de 7 anos, não tinham. E a criança de 6 ainda precisa. Aí você fala, nossa, mas o que um ano para o outro faz diferença? Nessa idade faz uma diferença gigante. A criança de 5, ela não é igual a de 6 e não é igual a de 7. Ela começa não só pelo convívio social ou por questões de escola, questões disciplinares. Ela começa a ter um amadurecimento neurológico, ela começa a desenvolver questões biológicas, físicas mesmo, que faz com que o interesse pelas coisas mude, que a própria compreensão pelas coisas mude, que a sua motricidade seja mais ampla e que ela consiga se organizar nesse espaço de mundo. Então, a ênfase que eu gostaria de dar aqui agora é justamente com esse cuidado da inserção da criança de 6 anos no ensino fundamental, ok? Mas quais são as práticas pertinentes dentro dessa fase? Né? Ou como que eu consigo fazer com que tudo isso ocorra? Como eu falei, cuidando para que você consiga contemplar essas duas vertentes. A parte de base comum, a parte que as crianças precisam saber de conteúdos, a parte pedagógica, didática e tudo mais, e a parte do cuidado com o desenvolvimento cognitivo.
Essa questão dessa adaptação, dessa vinda da criança de 6 anos no ensino fundamental, ela é uma preocupação muito ampla também no sentido da preocupação da escola. A escola precisa se preocupar a fazer uma adaptação curricular para atender essa nova demanda. E aí eu digo que essa adaptação curricular ela não deve ocorrer somente no primeiro ano, com essa preocupação de receber a criança de 6, que agora é mais nova no ensino fundamental, que você deve cuidar para que você trabalhe aspectos emocionais e aspectos cognitivos também. Você fez essa primeira adaptação no primeiro ano, mas e agora? O segundo ano hoje do ensino fundamental era o primeiro antigamente. Só que ela vai estar trabalhando questões do primeiro ano no primeiro ano agora. Então, o que vai acontecer? Ano a ano, do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, até o nono ano, toda a grade curricular das escolas deve ser readaptada, deve ser revista. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não é somente o mudar a nomenclatura, não é somente o mudar o nominho na porta. Você precisa trabalhar para que as crianças elevem o grau da qualificação, na verdade, da sua aprendizagem, que elas consigam realmente aprender e que elas consigam chegar no final do ensino fundamental de uma forma realmente pronta. Que elas tenham a questão de leitura e escrita muito bem resolvida, não só ler e escrever, mas a questão da interpretação do que se faz também, de uma boa escrita, de uma boa produção de conhecimento, questões matemáticas, que ela consiga estar pronta nesse âmbito para que ela vá para o ensino médio, já pensando num desenvolvimento profissional, numa inserção maior em sociedade, de uma forma bem consciente, de uma forma pronta. Então, a preocupação principal que as escolas devem ter agora, já devem estar tendo há um bom tempo, é que essa adaptação curricular seja feita de uma forma gradativa. Que ano a ano, o grau de dificuldade, o grau do número de conteúdos a ser trabalhados, o como que vai ser trabalhado de cada série, para que essa continuidade ocorra de forma bem pertinente e de forma qualificada principalmente, e que objetivo você visualizar, você tem a criança hoje com 6 anos, o que eu quero para ela lá no final do nono ano? Como que a minha criança tem que chegar no final do nono ano? E a partir do momento que eu consigo ter essa visualização, eu consigo também determinar o que o meu currículo vai dizer sobre isso. Cuidando da base comum, cuidando da base diversificada, cuidando para atender a característica de cada faixa etária. E aí é muito importante a gente prestar atenção nesse item característica de cada faixa etária. A criança de 6 anos, como a gente acabou de falar aqui, ela tem características específicas. A criança de 7 para 8 anos, ela já tem outras características mais específicas. Ela tem uma motricidade já direcionada para trabalhar uma letra cursiva, para conseguir entender uma abstração maior quando vai chegando ali perto dos 10, 11 anos. Então, eu vejo que essa adaptação curricular nas escolas, ela deve ser uma adaptação de conteúdos, mas principalmente adaptada de forma adequada à clientela, à criança. Essa fase do desenvolvimento muda muito de um ano para outro o que a criança é, como ser biológico, fisiológico, emocional, e o conteúdo tem que estar relacionado, adaptado com isso. Eu não posso exigir de uma criança além do que ela pode me dar. Aí ela não vai conseguir alcançar um bom nível de aprendizagem. Então, escolas, vocês que trabalham em escolas, vocês que estão ligados à educação de alguma forma e que estão visualizando essas questões, esse é um cuidado essencial, é um carinho realmente que você vai ter nessa adaptação curricular para que o ensino ocorra de uma forma bem efetiva e com qualidade.